Olá! Como a narrativa junguiana pode nos ajudar a pensar o momento histórico que estamos vivendo? Eu vou trabalhar com vocês aqui uma noção fundamental na narrativa junguiana, que é a noção de sombra. O que isso significa? Que todos nós, quer seja do ponto de vista individual, quer seja coletivo, nas famílias, nas escolas, no país, sempre desenvolvemos alguns aspectos como sendo mais favoráveis, aspectos que são vividos como funcionando melhor, que nos adaptam a determinadas situações. Todos esses complexos funcionais que nos adaptam às situações externas, o Jung vai chamar de persona. Né? Por outro lado, há sempre a experiência interna, como aquilo é vivido internamente, que ele vai chamar de alma. Mas, por enquanto, vamos aqui entender que se alguns aspectos crescem favoravelmente em algumas circunstâncias, eles vão, com o tempo, fazendo uma seleção de outros aspectos que são vividos como negativos, como ruins, ou aspectos que não tiveram sequer a possibilidade de alcançar a consciência para poderem serem trabalhados, elaborados. Estes aspectos não vividos são o que o Jung vai chamar da sombra. Então, nós temos aspectos mais desenvolvidos que são adequados para determinadas situações da vida e outros que ficam na sombra. Acontece que a vida está sempre em constante mudança e aquilo que funcionou bem no momento não necessariamente continuará funcionando bem em todos os outros momentos, em todos os contextos e toda situação. Por isso, é tão importante na narrativa junguiana a questão da multiplicidade, da diversidade, do respeito em relação a essas multiplicidades que estão disponíveis na vida e nas experiências de cada um de nós. Porque, do ponto de vista junguiano, nós nunca somos apenas os aspectos conscientes, bem desenvolvidos, nós também somos os aspectos sombrios, os aspectos que não foram mais elaborados, os aspectos vividos como errados, ruins. E como nos diz o Oswaldo Montenegro, né? Quantos defeitos sanados com o tempo eram o melhor que havia em você? Muitas vezes aquilo que num momento foi preciso, parecia tão importante não ter lugar, num outro momento se tornou fundamental. Isso aqui acontece com todos nós, a gente se adapta e a gente tenta adquirir posições, se adapta a situações externas, a personas, persona de filho, persona de aluno, persona de amigo, seja lá o que for. Mas os aspectos sombrios, eles não ficam simplesmente excluídos da vida. Eles crescem no inconsciente, eles crescem em termos de associação, de fantasia, e crescem com associações mais coletivas, mais arcaicas. Por quê? Porque os aspectos vividos na consciência, eles têm sempre a elaboração, eles se tornam mais restritos, eles têm a resistência aqui do presente. Enquanto que as coisas não vividas, elas podem ganhar tamanhos enormes. Se a gente deixa alguma coisa crescer dentro da mente da gente, ela pode atingir tamanhos imensos. A hora que a gente vive, nunca as coisas vão ter o mesmo tamanho do que elas teriam, né? Se a gente realizasse na consciência, no presente. Então, isso aqui despotencializa. Mas estou falando tudo isso por quê? Porque estamos vivendo um momento onde aspectos sombrios, né, aspectos ligados ao que foi, de alguma maneira, ah, vivido como errado, ruim, agora emergiu de uma maneira muito intensa. Né? Então, a crítica, né, em relação a esses movimentos é uma coisa importante. Hum, Por quê? A sombra, ela vem. E o Jung diz, a sombra pode ter aspectos fundamentais, mas se a sombra toma conta da consciência, no que ele chama de uma enanciodromia, numa virada, ela vai massacrar, ela vai destruir. Por quê? Porque os aspectos que ficaram vividos
né, sombriamente, quando eles voltam ressentidos. Eles não voltam dizendo assim: olha, vem cá, vamos compor num cenário democrático, num cenário com as diferenças. Ele não, ele volta, sabe, tudo aquilo que eu não pude viver, agora você vai pagar, você vai ver, eu vou acabar. Isso acontece nas relações externas, mas isso pode acontecer dentro das pessoas. O que é uma crise? Uma crise de saúde mental? É um lado atacando internamente. Uma pessoa numa crise de depressão tem um lado que fica criticando. Você fez tudo errado, você vai tudo errado, você é uma besta. Né? Quantas vezes em nós já não apareceu um complexo, um lado criticando, atacando, falando que você fez tudo errado, que é uma besta, que não devia ter feito nada daquilo? Este lado, se ele é deixado tomar conta, ele destrói. E aqui é importante, na narrativa junguiana, eu vou ter que ouvir a sombra, mas eu não posso nem negá-la e nem liberá-la para a ação. Eu vou ter que chamar esse negócio que está tiranicamente cobrando, exigindo, criticando, atacando, massacrando, e vou ter que falar: olha, primeiro, tirania não está liberada aqui. Segundo, eu quero colaboração, eu quero ajuda. Você está aqui para ajudar ou está aqui só para destruir? Porque para destruir não está liberado. Mas, de alguma forma, a sombra sempre traz alguma coisa de importante. Eu vou ter que ouvir. E talvez esse momento histórico, a sombra esteja trazendo algo de importante. Mas o quê? Que uma perspectiva, né, arcaica, conservadora, uma perspectiva sombria pode trazer de importante num momento como esse? Eu diria que o que me ocorre aqui é que talvez a sombra tenha ganhado tanta importância porque ela está carregando o lugar da transgressão. O lugar que classicamente sempre foi ocupado pela consciência mais progressista, pela consciência que quer, de alguma maneira, mudar o mundo, que entende que as coisas precisam se transformar, que a vida não obedece a um único padrão, que a vida é maior do que qualquer padrão pré-estabelecido, que a vida nunca vai caber num único padrão. Essa força transgressiva, de alguma maneira, parece que ela está colocada na sombra. Só que se ela vem sombria, ela vem destruindo tudo. Então, de um lado, nós precisamos escutar a sombra. E é verdade, precisamos escutar que há algo em nós que está dizendo: o mundo precisa de mudança. O mundo precisa de transformação e não só de obediência, de subserviência. Mas a transformação aqui, ela precisa acontecer não para que os mais fortes continuem mais fortes, porque isso é fomentar ainda mais a unilateralidade. A transformação, a transgressão precisa acontecer para quê? Para que os mais fracos possam ter lugar. Não para que eles venham a ser tão fortes quanto os mais fortes, não, para que tenha lugar para forte e fraco, para que tenha lugar para as diferenças, para que tenha lugar para o princípio masculino e para o feminino. Mas quem precisa de proteção é o princípio feminino, que é o que está massacrado. Percebe? Os aspectos mais frágeis, os aspectos menos protegidos, os aspectos mais atacados precisam de mais proteção do que os aspectos que historicamente já foram mais protegidos. É necessário que a gente incorpore a transgressão que hoje está na sombra para dizer: os padrões unilaterais dominantes na consciência coletiva, os padrões dominantes nas famílias, nas empresas, nas escolas, precisam mudar. Mas eles não vão mudar porque a gente vai destruir o outro lado.
Não é porque a gente vai torturar, não é porque a gente vai matar, não. É porque a gente vai ouvir que há um grito de vida querendo transformar e que o país não pode viver numa desigualdade como ele vive atualmente e todos esses princípios serem naturalizados como se sempre fosse assim e não houvesse nada o que fazer, a não ser reprimir, torturar e matar quem discorda. Este é um momento em que a gente precisa estar mais próximo de realizar na consciência um padrão mais amplo, que escute todos os lados, mas que defenda a democracia como forma de ouvir a multiplicidade e não como a maneira de massacrar qualquer padrão que esteja, de alguma forma, sendo eliminado. Ok? Eu trouxe isso para uma reflexão, espero que contribua para vocês poderem pensar no momento atual. Obrigado.